E aí, galerinha, bom dia, bom dia! Como estamos? Tudo bem? Ou boa tarde, ou boa noite, seja lá o horário que você estiver assistindo esse vídeo. Estamos voltando aí, com um assunto diferente do que nós paramos até a última aula. Foi cálculo de concentração lá de soluções. Espero que vocês tenham feito aquilo que nós propusemos, ou aquilo que nós propomos. E que você tenha feito, né, os exercícios. Aí quem não fez ainda está em tempo, as aulas estão lá para assistir, os links todos estão no SIGA. Então pegue os links, assistam, façam os exercícios, isso será posteriormente cobrado de vocês. Né? Se alguém tem algum problema de conseguir assistir essas aulas, por favor entre em contato para que a gente saiba que estão tendo problemas. Em não tendo problemas, a princípio estamos considerando que todos vocês estão assistindo as aulas. Né? Então, por favor, quem não estiver conseguindo assistir, aí para isso, logicamente que eu preciso da ajuda dos colegas, que vão saber como é que estão os demais colegas, se todos estão acompanhando. Então, vocês como os líderes de turma aí, entrem em contato, para saber quem está ou quem não está acompanhando, para que a gente possa, de alguma forma, chegar a todo mundo, tá bom? Então, quem não está, por que não está, o que precisa para poder acompanhar, para que nós, como instituição, também possamos dar uma ajuda aí, tá bom? Então, nós vamos entrar num novo assunto, chamado termoquímica, e a partir daqui, como se fosse tudo novo, o assunto nada a ver com aquilo que nós vimos, lógico, é química, e química sempre tem coisas que você tem que trazer como bagagem, Mas é um assunto diferente do que nós estamos usando, beleza? Então vamos lá. Termoquímica. O que significa o termo termo? Termo quer dizer calor, temperatura às vezes. Mas termoquímica é a parte da química que estuda o calor envolvido nas reações químicas, o calor envolvido nas transformações, sejam químicas ou físicas, na verdade, Como estamos falando de química, dentro da química se trabalha mais com as reações químicas, mas vocês também vão ver que nos interessa saber o que acontece também com relação ao calor envolvido nos chamados fenômenos físicos. Então, fenômenos físicos ou químicos, é o calor envolvido nesse tipo de transformação. Então, a termoquímica é uma parte da termodinâmica, uma parte da física, que está relacionada mais com o calor envolvido nas transformações. E aí, em função deste calor envolvido, nós temos as transformações termoquímicas chamadas de exotérmicas, que são aquelas que liberam calor, liberam energia. Então, quando eu falo em térmica, eu estou falando em calor, que é energia em trânsito. Se for exergônica, é qualquer tipo de energia, um termo que quase não é utilizado, mas caso você veja por aí, caso você vê meu verbo agora se foi, mas caso você em algum lugar encontre o termo exergônica, a exergônica libera energia, em qualquer forma de energia. Exotérmica é específico para energia térmica, energia calorífica. Então, exotérmica libera calor. Lógico, calor é uma forma de energia, então libera energia na forma de calor. E quando libera energia, consequentemente, os arredores vão se aquecer, Então você aumenta a temperatura da vizinhança, porque você está liberando calor para o meio vizinho. Então sempre que você tem um processo exotérmico, você está liberando calor para o meio. Então o meio fica com a temperatura aumentada em função. Então liberou calor para quem? Para a vizinhança. Então a vizinhança aquece, esquenta. Então você tem um aumento da temperatura na vizinhança. Já um processo endotérmico absorve calor, absorve energia na forma de calor. Se for qualquer outra forma de energia, eu chamo de endoergônico. Absorveu energia luminosa, endoergônico. Absorveu energia elétrica, endoergônico. Absorveu energia térmica, endotérmico ou endoergônico. Absorveu calor. Pode chamar dos dois, mas
para endotérmica só quando for na forma de energia térmica, energia calorífica. Então, se for endotérmica, esfriam os arredores, porque ele ganha calor da onde? Da vizinhança, do meio. Então, sempre que tu fizer uma reação, um recipiente, aqui ó, tem um recipiente, se tu fizer uma reação aqui dentro, botar a mão, ver que ficou mais gelado, é porque o que aconteceu aqui dentro foi endotérmico. Se eu botar a mão e ficar mais quente, significa que foi exotérmico, tirou o calor do meio, daí esquenta. Então essa é uma forma que você tem de reconhecer. Para medir este calor, seja absorvido ou liberado, pessoal, nós vamos usar um aparelhinho chamado calorímetro ou bomba calorimétrica, que vai medir esse calor da reação. E para nós medirmos esse calor, nós usamos uma equação que vem lá da física, né? Q igual a mc delta T, que macete. Q igual a mc delta T, onde o que é o Q? Que é a quantidade de calor, quantidade de calor. M é a massa de, se você usou água aqui no calorímetro, se for um calorímetro de água, massa de água que você usou no sistema. C é o calor específico dessa água. E o calor específico é a quantidade de calor necessária para aumentar de 1 grau Celsius 1 grama da substância. E delta T é a variação da temperatura, que é dado sempre na escala Kelvin. Então, variação da temperatura vai ser a temperatura final menos inicial. Que no caso aqui, a gente sempre trabalha na temperatura Kelvin, mas não precisa ser temperatura Kelvin aqui. Por que não? Porque 1 grau Celsius equivale a 1 grau Kelvin. 1 Kelvin, 1 Celsius tem o mesmo valor. Então, não tem necessidade de você passar para Kelvin nesse caso específico. Mas, preferencialmente, se trabalha na escala Kelvin. Então, o calorímetro, pessoal, você tem aqui uma chamada parede diabática, que não permite troca de calor, com meio externo. Aí você vai colocar aqui dentro a amostra que você quer fazer a reação acontecer. Então, tem uma amostra aqui. Aqui você vai ter o oxigênio que vai fazer o processo, por exemplo, de queima dessa amostra. Um agitador mecânico para homogeneizar o meio aqui, termômetro para medir a temperatura. E aqui você tem água que está circundando o recipiente onde vai acontecer a reação, que está chamando aí de bomba. Aí você tem o sistema de ignição aqui, você liga isso, provoca aqui a descarga elétrica, por exemplo, para queimar essa amostra, por exemplo, considerando que é uma combustão. Essa amostra vai queimar e vai liberar calor. Liberar calor para quem? Para a vizinhança. E se libera calor para a vizinhança, o que acontece com a vizinhança? A vizinhança esquenta. E aí eu vou medir o que aconteceu com a temperatura da vizinhança. Então a reação aconteceu aqui dentro. Mas aí você vai observar a mudança que ocorreu na vizinhança. A variação da temperatura no meio. E é isso que tu está medindo aqui. Só que a variação da temperatura que aconteceu aqui foi em função do que aconteceu aqui dentro da reação. Tudo bem? E assim você mede a quantidade de calor observada na reação. Aqui temos calorímetros mais modernos, que você consegue fazer essa medição com uma precisão muito maior, onde você consegue, isso aqui já não é mais moderno, um tipo de tela dessa, já é uma imagem mais velha. Mas de qualquer maneira, um tipo de calorímetro, já acoplado ao computador, você registra isso direto, então dependendo, isso aqui é rudimentar, Isso aqui é um calor, uma garrafa térmica pode ser um calorímetro, uma caixa de isopor lacradinha é um calorímetro, Então você pode fazer calorímetros mais rudimentares, mas existem calorímetros bastante elaborados, já máquinas bem evoluídas aí para medir essas variações de temperatura, Aí vem a entalpia. O que é a entalpia? A entalpia é a energia, a quantidade de calor medida, a pressão constante, é o conteúdo calorífico de um sistema medido a pressão constante. Então, quando você trabalha a pressão constante, nós vamos na química trabalhar sempre a pressão constante, por quê? Porque nós vamos trabalhar em recipientes abertos. E se nós trabalhamos em recipientes abertos, a pressão que estamos submetidos é a pressão atmosférica, portanto a pressão é constante, 1 atm. Então, nós vamos considerar que essa entalpia é esse conteúdo calorífico medido a pressão constante. Só que a entalpia diferencia-se de quantidade de calor em função da forma como eu vou medir.
Então, quando nós determinamos isso dentro do sistema, aqui dentro do sistema, nós chamamos de entalpia. Quando nós determinamos o que acontece na vizinhança, nós chamamos de quantidade de calor. Então, se essa reação perder calor para quem? Para a vizinhança. O que aconteceu com a vizinhança? A vizinhança aumentou a energia. Mas se a vizinhança aumentou, o que aconteceu aqui? Diminuiu. Então, eu vou dizer que a entalpia da reação, do reagente, vai ser menor que a entalpia do produto, porque eu estou perdendo energia para o meio. Já a energia da vizinhança é maior que a energia do meio. Então, veja que vai ter uma diferença de sinal aqui envolvido, né? Porque se aumenta a energia aqui, se a variação aqui foi positiva da quantidade de calor, a variação da entalpia vai ser negativa. Porque se a vizinhança ganha, é porque a reação perdeu. Então, essa é a diferença fundamental. A entalpia nós medimos na reação e quantidade de calor nós medimos na vizinhança. Então, quando uma é positiva, a outra é negativa. Tá? Então, aqui tem uma reação. Hidrogênio reagiu com oxigênio e formou água. Você tem uma entalpia inicial, entalpia de reagente, e uma entalpia final. Se a reação perdeu calor, o que aconteceu? A entalpia final vai ser menor que a inicial. E se a final é menor que a inicial, nós vamos ter um ΔH negativo. Só que se o ΔH é negativo, a quantidade de calor vai ser positiva, porque se um ganhou, outro perde, né, no caso. Né? Se a vizinhança ganhou, porque a reação perdeu. Então, sempre que o ΔH for negativo, a quantidade de calor vai ser positiva, como eu mencionei para vocês. E aí eu tenho que colocar isso num gráfico, já não é ao contrário. No gráfico de entalpia, que nós chamamos, se perde energia, o produto está abaixo do reagente. Então, quando tu faz a variação de entalpia, a variação é o final menos inicial. Se tu fizer o final menos o inicial, que é maior, vai dar um ΔH negativo. Então, quando tu fica na dúvida se o ΔH é positivo ou negativo, pensa no gráfico, que daí você elimina essa dúvida. Tá? Já a quantidade de calor sempre positiva, porque a quantidade de calor, como eu falei para vocês, você está medindo o que está acontecendo na vizinhança. Se está perdendo calor para o meio, então o meio aumenta a energia, então você vai ter uma quantidade de calor positiva. Já o processo endo ao contrário, o reagente está embaixo, o produto está em cima. Para chegar de reagente para produto, você ganha energia. Então, a entalpia final é maior que a entalpia inicial. Já a quantidade de calor é negativa. Por quê? Porque eu estou medindo o que acontece na vizinhança. Se a reação absorveu o calor, o que aconteceu com a vizinhança? A vizinhança perdeu. Então, você vai ter uma quantidade de calor negativa. Esfria a vizinhança perde calor para a reação, perde calor para o meio. Então, nós temos e precisamos saber como é que eu classifico e represento essa quantidade de calor quando nós temos uma reação qualquer. Então, tem que saber fazer isso, tem que saber representar isso. Então, se você tiver aí uma reação qualquer, você tem que saber, a partir daquilo que está colocado, classificar o processo. E aí, sempre que aparecer escrito junto da reação, gente, olha aqui, A mais B formou C mais calor. Isso é quantidade de calor. Para ser variação de entalpia, vai aparecer lá, ΔH tanto. Então, não há dúvida em quando você classifica. Então, aqui, se você ler e souber ler, fica fácil. A reage com B formando C mais calor. Então, esse calor está sendo formado. Se o calor está sendo formado, é porque você produziu o calor. Portanto, é um processo exotérmico, quantidade de calor positiva. A mais B formou ΔH mais 20. Então, se o ΔH é positivo, é porque o final é maior que o inicial. E se o final é maior, ganhou calor. Portanto, é endotérmico. Agora, cuida que aqui na forma de negativo fica mais difícil de entender. Então, sempre coloca essa quantidade de calor no positivo. A mais B forma C menos 20. Então, bota esse menos 20 para o reagente. Aí vai ficar A mais B mais 20 forma C. Então, se é mais 20, quer dizer que esse 20 está sendo absorvido pelo reagente. Só que aí eu considero que essa quantidade de calor é negativa. E quantidade de calor negativa no produto, processo é endotérmico.
que é igual a essa de baixo. Então veja que a terceira e a quarta são exatamente a mesma equação. Basta colocar no reagente. A mais B mais int forma C. Fica mais fácil de entender a leitura, né? A mais B mais int, então esse calor absorvido forma C. Opa, esse é um processo endo, está absorvendo 20. A mais B forma C, ΔH menos 20. ΔH negativo significa que o final é menor que o inicial. E se o final é menor, é porque perdeu o calor para chegar até aí. Portanto, o processo é exotérmico. A mais B menos 20 forma C. A mais B menos 20 tirou 20, então jogou fora. É exo. Ou tu pensa no outro lado, que é igual o primeiro aí, ó. A mais B forma C mais 20. Então tu tá, né, liberando 20. Exotérmico por isso. Então, cuidado, olha lá, primeiro e o último são iguais, quantidade de calor positiva maior que zero, que é igual ao penúltimo. ΔH negativo, quantidade de calor, vai ser positivo. Já o segundo, o terceiro e o quarto são iguais, ó, sendo que o terceiro e o quarto, a quantidade de calor é negativa, porque a quantidade de calor eu determino pela posição no produto. Então, o Q negativo, endo, e se o Q é negativo, então o H é positivo, que é o segundo que está colocado aí. Tudo bem? Dado isso, aí você tem que, dado uma questão qualquer, saber classificar o sistema. E além de classificar o sistema, você saber calcular essa quantidade de calor. Olha aí, uma das consequências da troca de calor que ocorre durante uma transformação química realizada em meio aquoso é a variação de temperatura do sistema. Se o sistema receber calor, sofrerá um aumento de temperatura. Se ele ceder calor, terá queda de temperatura. Durante uma reação química realizada em meio aquoso, observa-se a variação de temperatura do sistema de 22 para 28. Se o sistema foi de 22 para 28, é porque o sistema cedeu calor para o meio. Conclui-se corretamente, portanto, que trata-se de uma reação. Se ele cedeu o calor, reação exotérmica, pois cedeu o calor para o sistema. Então, resposta A de Al Disley. Tudo bem? Segunda situação, o álcool etílico é bastante utilizado em nosso país. Sabe-se que 1 kg de álcool etílico, ao ser queimado, libera uma energia equivalente a 30 vezes 10 a 6 joules. Considere que toda essa energia é utilizada para aumentar a temperatura em 1 grau Celsius de uma certa massa de água, cujo calor específico é 4.000 joules por quilograma vezes grau Celsius. Qual é a massa de água, então? Então, eu queimei 1 kg de álcool, liberou isso de calor. Então, essa é a quantidade de calor liberada. Tudo bem? Ele quer saber quanto que eu posso, né, aquecer de água, aumentando 1 grau Celsius da água com essa quantidade de calor. 30 vezes 10 a 6 joules. Consegue aumentar 1 grau Celsius quanto de água? Então, o calor específico da água, C, 4 joules por quilograma vezes grau Celsius, ou 4 quilojoules, que equivale a aproximadamente 1 caloria. E a variação da temperatura 1 grau. Eu quero aumentar 1 grau Celsius essa quantidade de água. Aí você usa o que macete, ó, que é igual a MC ΔT. Quantidade de calor ele deu, essa quantidade de calor liberado na queima de 1 kg de álcool. Calor específico da água ele deu, a variação de temperatura está ali, 1 grau. Portanto, aplica na fórmula, a massa de água que eu consigo aquecer, né, com essa quantidade de álcool queimado, é 7.500 quilos. 7.500 quilos de água, que corresponde a 7.500 litros. Então, com 1 kg de álcool, 1 kg de álcool, que é mais de 1 litro, tá? Tu consegue
aquecer, só que olha o que é o aquecer, né? Aquecer, aumentar 1 grau Celsius, 7.500 quilos de água, que corresponde a 7.500 litros. Por que é 7.500 litros para água? Porque a água, a densidade é 1, então a massa é igual ao volume, o álcool não. 1 litro de álcool não tem 1 quilo, 1 litro de álcool tem menos de 1 quilo. Então por isso essa diferença. Ok, pessoal? Então essa é a primeira parte, ó, só para nós começarmos a brincadeira aí, depois você vai ver que a coisa fica um pouquinho mais complicada. Complicada não, mas tem muito mais detalhes, né? Então essa parte é mais específica. Então com isso você já tem essa primeira aula, que para essa semana já tá bom. E aí você vai completar essa aula fazendo os exercícios referentes a ela. Tá bom? Então eu vou colocar, além da aula, uma lista de exercícios aí que você deve fazer. Beleza, gente? Valeu? Então você, por favor, eu vou colocar o PowerPoint dessa aula aí para vocês, que é um PowerPoint que vai valer para várias aulas aí, umas 3, 4 aulas, tá? E vou colocar a lista de exercícios também, tá bom? Valeu? Abraço, até daqui a pouco. Depois voltamos com mais conteúdo. Beleza? Abraço, senhores.